E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cinecast, ao programa de estreia. E para comentar comigo as produções mais esperadas, está aqui comigo o Kiko @bom, o português mais querido do HCine. Olá, eu sou o português mais querido. Isso, exatamente. E também o nosso querido crítico Luiz. Olá. Um verdadeiro carioca. Começando então pelo quinto lugar das produções mais votadas, temos West, do nosso Kiko. E aí, o que vocês acham? Com 5% dos votos, o West é a produção mais esperada, em quinto lugar. Eu acho que devia estar em primeiro. Eu acho que não. Eu acho que não tenho o que achar, porque o Kiko quase não deu informação nenhuma, a não ser o trailer. Mas eu acho que vai ser uma produção bem acima do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, até por se tratar do Kiko. Então, não sei. Não tem muito o que falar. Próxima produção do Kiko. E toda vez que a gente fala em próxima produção do Kiko, a gente já espera algo grande desde os últimos Mutantes, né? Isso aí há 2 anos atrás. Exato. Então, esse daí eu não tenho muito o que falar. Vamos esperar para que saia mais coisas a partir de agora, né? Imagens, né? Porque tá precisando. Até agora Sai em a breve, única em coisa breve, que a assim. gente sabe de West é o trailer. É o teaser, né? Não é nem trailer. Deve sair uma sinopse e um póster. Ah, bom. Já é alguma coisa, né? Mas aí eu quero ver um trailer inteiro ainda. Já estou a preparar 2 trailers. Ah, agora sim. Beleza. Bom, em quarto lugar, a gente tem, com 14% dos votos, Checkmate 2, do Fábio. Filme da Pixel Movies. E aí? O que vocês acham? Então, o Fábio é um péssimo diretor. É o nosso querido profanador aí, deixando, né, a opinião dele bastante clara. E você, Luiz, o que você acha? Concorda com o Eu Kiko? espero que o Fábio. Também, não, coitado do Fábio. Eu acho que ele vai conseguir, sei lá, agradar mais. Porque XM1, na minha opinião, deixou muito a desejar na questão da expectativa. Teve uma expectativa muito grande e a história não foi tudo aquilo que eu esperava. Eu acho que Vamos ver. a expectativa foi mais por causa da volta, né? Foi um dos primeiros que lançou ali com essa volta da Pixel Movies. Eu acho que a expectativa estava mais em cima desse hype da volta da Pixel Movies do que do próprio filme mesmo, né? Sim, porque, por exemplo, é igual Pandemia, que estreou acho que na mesma época Foi. que Checkmate. Foi. Todo mundo então tava com uma expectativa de que viesse produções muito boas, tipo Senhores do Olimpo, Intruso, e não que a produção seja ruim, são boas também, mas não são iguais à da época de ouro, que a gente vê, revê e tal, e acho que até por isso meio que deu uma brochada na hora de ver. Mas eu acho que isso foi bom porque deu uma respirada pro público entender que essa é uma volta com um outro foco. Não é uma Pixel Movies que a gente acostumou a ver, é uma nova Pixel Movies, né? Então eu acho que deu para o público perceber isso. E agora, com as continuações, é que a expectativa fica realmente em cima do que a história vai trazer. E não o cinema como um todo, o que pode se esperar a partir de agora, né? Que rumos que vai ser tomados. Sim, claro, porque a partir das próximas partes é que a história se evolui. Então, se o diretor, o produtor não conseguir conduzir bem a história cai muito de produção. O Fábio é um diretor e um roteirista ainda iniciante, portanto, não podemos esperar a mesma coisa de um Senhores do Olimpo porque é impossível, ele ainda está a iniciar-se no cinema. É verdade. Eu acho que assim, acabou o tempo, não existe mais aquilo de um diretor iniciante conseguir lançar algo que seja surpreendente, porque a gente já tem tantas coisas surpreendentes que ninguém mais consegue iniciar
Exato. surpreendendo, né? Ninguém consegue mais isso. Bom, esse foi o quarto lugar, Checkmate 2 de Fábio. Em terceiro lugar, com 16% dos votos, Golden Speak Episódio 4. E aí? O Pedro é o melhor diretor do cinema. E a série é perfeita, não há problemas em indicar. Eu só acho que eu não tenho mais a vontade que eu tinha quando lançou a série de assistir. Não tenho mais aquela vontade de assistir que eu tinha quando lançou a série, por causa dessa demora que existe entre o lançamento de episódios. E a série também não é propriamente inovadora. Ela era inovadora no início, agora não é mais, porque é muito casual. Ela passa-se muito em cenários simples, não há uma história de facto profunda, e nós vemos muitas histórias pouco profundas. Portanto, a história da série começa a ficar um pouquinho mais regular comparado ao que a Pixel Movies tem lançado. Eu acho que o episódio 3 não chegou nem perto do que o 1 e o 2 foram, em questão de histórias, em questão de personagens. A questão é que quando ele faz uma coisa que não é tão boa como os trabalhos antecessores, mesmo assim é muito bom. Sim, o episódio 3 é bom, isso daí é fato. Eu só acho que realmente foi o episódio que deu aquela decaída, e ainda por cima, por causa da demora, aí acabou, em questão pessoal, em questão minha, acabou realmente me tirando um pouco da vontade de assistir os próximos episódios. Eu espero que realmente o próximo, não sei se será o último ou não, mas eu espero que o próximo seja uma volta àquilo que o Pedro fez no primeiro e principalmente no segundo, que pra mim é o melhor episódio da série. Sim. Em segundo lugar, uma surpresa pra mim, que eu realmente não esperava. Sem limite. Não. Não. Ainda bem que não, mas a surpresa é que ficou com o XY Island, do David. Tá pago, ele pagou. Foi pago, né? É. Ele que tinha lançado um único filme até hoje, se eu não estou errado. Kiko, me corrija se eu estiver errado. It's My Life. Foi, né? Que foi não, lá assim, só lançou no festival. E ele também lançou no festival, acho. Não foi? Não, então, esse único filme dele ele lançou no festival. E não saiu quase nada, nós não sabemos o que é. É verdade. Não, eu andei dando uma lida na sinopse que tá lá no site da Pixel Movies. Eu acho que há uma produção que pode ser boa se não tem no clichê. É aquele típico filme, né? Pode ser bom, mas pode ser ruim. Não tem muito o que falar. Porque, tipo, pelo que eu vi, na sinopse já tinha algumas coisas clichês. Mas aí vai do diretor, no caso. Se ele saber desenvolver isso de modo que não fique escancarado, tipo, isso foi baseado em coisa tal, ou isso é uma coisa que acontece em Y. Não fica chato, fica uma coisa original, mas não é bem original. Fica uma coisa que já foi usada, mas não cai no clichê. E o maior problema, eu acho, é que o próprio David ele não é um diretor muito artístico, não é muito original. O que ele faz, enfim, o Mars, o Fábio fazem da mesma forma. Portanto, eles não são diretores que fazem coisas inovadoras. Portanto, ele tem de acertar muito na história, porque com certeza o visual do filme não vai ser algo demais. Eu, na verdade, fico surpreso pro XY estar aqui em segundo lugar, pela falta de informação que a gente tem, né? Assim, eu sei pelos bastidores, né, a história. Eu inclusive estou bastante ansioso. Eu acredito que vai ser uma grande surpresa a qualidade do filme, né, do que o David já apresentou até hoje. Eu acho que o XY vai ser uma evolução muito grande para ele. Pode ser uma... Né, mas o que a gente sabe até hoje é muito pouco, né? Ele lançou um trailer, não foi? No Pixel Movies Experience? Sim. Lançou. Lançou um trailer, mas fora isso, pouco se sabe, né? Além da sinopse também. Mas enfim, vamos ver, né? Sim. Bom,
Em primeiro lugar, eu confesso que eu votei no primeiro lugar. Confesso que eu votei nesse primeiro lugar. Code. Primeiro lugar ficou com Code. Próximo filme do Aviation, com 30% dos votos. Esse primeiro lugar aqui, eu acho que nem é muito pela história. Eu acho que as pessoas votaram mais por causa do diretor. Eu votei por causa do diretor. Também. Então, Não posso falar de votar porque eu não votei em nenhuma, então... eu fiz uma entrevista recentemente com ele e está no site, em que eu lhe perguntei qual é que era a diferença, porque nós já conhecemos este género de filmes de destruição no jogo, qual é que é a diferença? E ele disse uma coisa muito interessante, que é que neste filme as pessoas vão ser de facto pessoas que estão a jogar o jogo e não vão ser personagens dentro do jogo. Então eu creio que vamos ter um lado mais humano das personagens enquanto jogadores, enquanto seres humanos, e não necessariamente enquanto personagens, como no Intruso, por exemplo. Exatamente. Eu acho que o mais interessante foi justamente o que ele disse nessa entrevista em relação a isso. Vai ser uma abordagem completamente diferente do que já foi feito em todos esses tipos de filme. Por isso que lá no início, quando ele lançou o primeiro teaser, todo mundo, né, falou, nossa, parece muito com o Intruso. De fato, aquele teaser lembra muito o Intruso, né? Só que com esse depoimento dele nessa entrevista, né, já deixou muito mais aberto aí o que ele vai falar, sobre o que ele vai falar nesse filme. E a história não só parece interessante, como esse filme vai ser um acontecimento no cinema que a gente nunca teve antes, que é a volta de um diretor que estava em ascensão lá e parou, né? O Aviation parou, já faz 3 anos que ele não lançou nada. Então vai ser um acontecimento, e é por isso que eu acho que ele está em primeiro. Eu votei nele pelo Aviation, votei em Code pelo Aviation, e sem dúvida é o filme pelo qual estou mais ansioso para ver. Ele promete muito. Ele disse que era mais grandioso do que era Apocalipse, e creio eu que será o trunfo, a carta especial da Station enquanto produtora de filmes que se está a querer lançar no mercado. Creio eu que eles vão ser... vai ser a forma deles de arranjarem também mais público e crescerem enquanto empresa. Certamente, eu concordo 100% com o que você disse. Eu acho que hoje, né, a melhor produção lançada hoje foi Elo e Like a Virgin. Sim. E o último episódio de Like a Virgin. Então, e são duas produções da Pixel Movies. Eu acho que Code é a única produção por enquanto que nós sabemos que vai ser lançada pela Station, que pode, né, bater de frente com essas duas. É a única que pode. Eu tô ansioso, principalmente por causa da volta da Aviation. Apesar de eu não ter estado na época em que ele estava dirigindo, eu vi a produção dele, gostei muito. E acho que vai conseguir agradar muita gente. Até porque... Embora... eu acho que o trunfo maior dele é o realismo, que ele falou toda hora na entrevista, que vai ser uma coisa diferente do que a gente viu. E às vezes o inesperado, a coisa nova que a gente não viu, geralmente agrada. Embora ele tenha umas coisas, eu espero que ele não traga para esta saga o que ele fazia, algumas coisas assim. No português do Brasil diz-se zoadas, que eram, pronto, ele punha, por exemplo, personagens como a Dilma no Apocalipse, que era uma mulher com cabelo de homem. Eu espero que ele não traga essas bizarrices que ele punha no Apocalipse, porque o Code pode ser uma produção realística muito boa, e isso iria, eu creio, baixar um bocadinho a forma como ele dirigiria o filme. Olha, eu tenho que dizer que essa lista é uma lista muito parecida com o que eu faria. Se fosse para eu fazer essa lista, ela ficaria muito parecida com o resultado que deu. Sim. Tirando aí, eu não colocaria Golden Speak e nem XY. Eu colocaria Os Legados de Lórien, do Gabriel, porque eu acho que é uma produção que pela imprensa está muito subestimada, ninguém fala muito sobre ela, mas eu acho que é uma série que pode surpreender, é um filme que pode surpreender. Não tô colocando muita esperança, mas eu tô ansioso para ver, não é? E nós precisamos de filmes de fantasia. Temos muito poucos filmes de fantasia e pode ser uma boa aposta para a Station. E o que eu percebi é que ultimamente no cinema tem muito mais focado pelo lado do drama, do suspense,
do que pela fantasia, como o que eu disse. Tipo, hoje em dia a maioria faz uma história como drama, o ponto central. Checkmate, por exemplo. É uma história policial, mas envolve drama também. É pandemia. Então, eu acho que precisa ser um pouco do gênero dramático. Tem realmente muitas séries apostando muito, tanto que o último episódio de Like a Virgin tem muito mais drama do que comédia. Né? Do que comédia. Aliás, foi uma coisa que me incomodou um pouco no episódio. Eu achei que o episódio é muito bom, mas eu acho que uma coisa que me incomodou um pouco e que me tirou um bocadinho da experiência da série é justamente não ter aqueles risos de fundo, não ter tantas piadas, tanta comédia e ser um pouco mais dramático. Embora eu acho que fosse necessário para terminar o arco da série, tirou-me um bocadinho dessa experiência que a série tinha entregado nos outros episódios. E é o que eu mais espero de Legado de Lauren, é justamente o contrário, né? É o caminho contrário do que todas as produções estão tomando. Em vez de você apelar para esse drama de morte de familiares que justificam minhas ações, né? Isso realmente... Eu gosto desse tipo de roteiro. Mas eu acho que é muito capaz dos Legados de Lauren também seguir por esse caminho. E aí eu acho que é o que vai me decepcionar. Enfim, vamos esperar. Eu queria muito que Legados de Lauren tivesse nessa lista. A minha lista teria com certeza. E em primeiro lugar, Cold na minha lista, sem dúvida nenhuma. E a de vocês? Sim, Cold Não também. botei nenhuma, mas eu botaria Cold ou XM, na minha opinião. Mas acho que mais pra Cold, pra ver como que vai até sair essa primeira produção da Station, a volta do Aviation. É muita informação junta em cima de uma produção. Então, por isso, talvez a minha expectativa fique maior pra Cold. Bom, pessoal, deixe seus comentários abaixo aqui do post sobre o que vocês acharam dessa lista, se vocês concordam, se vocês discordam, coloquem suas próprias 5 produções mais esperadas aí pra gente poder comparar. No próximo programa da semana que vem a gente vai falar sobre os 5 anos do cinema. Olha só, cinema rabiano, do jeito que nós conhecemos, completando 5 anos já. Bastante tempo. É a idade do Conrado. A idade do Conrado, Tem 5 exatamente. Né, o Conrado que o corpo tem 14, mas a mente tem 5, exatamente. Bom, então pessoal, até semana que vem. Muito obrigado por ter escutado a gente. Até mais. Adeus. Vou comer bacalhau. Valeu! Bacalhau. Bacalhau!